E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Thiago Reis Podcast. Hoje eu tô com um cara incrível aqui que mostra que talento é superado quando a pessoa não tem consistência. Cara, é o cara incrível, o cara da saúde, professor de educação física, um cara que ajuda as pessoas a mudarem a saúde, é referência em Volta Redonda há muitos anos, há mais de 20 anos atuando. Então é um cara que eu tenho orgulho de chamar de amigo, é uma pessoa referência. Com vocês, Leonardo Inácio, fundador das academias ForShape e Emirados ForShape. Léo, seja bem-vindo ao nosso espaço. Um prazer imenso estar aqui com você hoje, aí, fazendo parte, né, desse Prazer processo. Todo meu irmão. Muito obrigado. Léo, seguinte, estamos aqui numa quinta-feira de feriado, fazendo essa gravação. Obrigado já de antemão pela sua presença, pelo convite aceito. Você é um cara que eu admiro demais, principalmente como pessoa, depois como profissional. Né? Ao longo dessa gravação, as pessoas vão poder conhecer quem é o Leonardo Inácio, por trás do professor de educação física, por trás do empresário de sucesso, uma pessoa que é admirado por muitos. Todo mundo que eu converso fala bem do Léo. A gente não consegue escutar sequer uma coisinha do Leonardo Inácio. Então, bem criado pela dona Vera, você fala o nome do seu pai. Sim. Então, um cara incrível, fantástico. Então, eu tenho muito prazer e muita honra de abrir esse episódio de hoje, nesse feriado com você, pra gente falar sobre o negócio, falar sobre vida, falar sobre superação, né? Falar sobre saúde. E hoje nenhum empresário, nenhum negócio vai pra frente se não tiver saúde. Então, Léo, conta pra gente quem é o Léo Inácio, de onde ele veio, quantos anos ele tá no mercado, nascido e criado em Volta Redonda. Então, a palavra e o palco aqui do Thiago Reis Podcast é todo seu. Vamos lá, Thiagão. É um prazer também enorme, né? E conviver com você no dia a dia. Você é um cara que também, para mim, é um exemplo, né? Um cara com quem eu aprendo muito, tá? Leonardo Inácio, nascido em Volta Redonda, tá? Hoje eu tenho 41 anos, né? Formado em educação física, tá? Filho da Vera e do Maurício Inácio, né? Meu pai, comerciante na cidade, empresário, carrega um pouco do que eu tenho hoje, né? Essa veia do empreendedorismo, né? Já veio dos pais, então. Dos pais, dos avós, né? Muito Um pouquinho dele aí. Legal. Tá? E, Léo, você tá no mercado, quanto tempo que você trabalha com saúde? Vamos lá. Quanto tempo que você trabalha ajudando pessoas a mudarem de vida? Muito tempo eu estou dentro de uma academia desde meus 13 anos de idade. Bom, então você já falando de mais de 30, quase 30 anos aí, né? 27, 28 anos. Muita coisa. De formado, 19 anos. Em educação física. Anos, Sua formação? Educação física. Educação física. Muito bom. E, Léo, sua relação com o esporte, né? A gente já viu que você é um cara que é referência na cidade, sim, vem de uma família de empreendedores, então já tem a veia ali do empreendedorismo. E a sua relação com o esporte? Quando que você percebeu de fato que você deixou de ser o professor? Né? Não só o professor, né? Como eu iniciei. Como você iniciou, né? Você continua sendo professor, um cara excelente, mas quando você falou, eu vou além de ser professor. A minha identificação que você diz lá atrás, criança... Sua identificação, eu acho que pode ser de criança. Quando você decidiu assim, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer da vida. Sim. Qual foi a virada? Até para quem está começando a carreira e tem dúvida, saber disso. É curioso. A minha história começou bem criança, né? Eu era uma criança muito hiperativa, TDAH, estudava numa escola religiosa em Volta Redonda, né? Um colégio de irmã. E era uma criança que não conseguia ficar preso dentro de uma sala de aula. Então você tava aquela... Era agitado. Era agitado, queria o pátio. Queria alguma exercício coisa... físico, além daquilo ali... Essa aula você não faltava, né? Essa aí não. Boa, muito bom, muito bom. E a escola, na época, pediu para minha mãe me colocar no psicólogo. Para tentar entender. Quando criança. E o psicólogo pediu para minha mãe me colocar no esporte, em lutas. Para descarregar toda a energia que eu tinha, aquela energia que eu tinha que... E ali foi minha primeira identificação com o esporte, né? Foi na lutas.
Então você fez luta primeiro e Fiz já lutas, depois fui pro futebol, percebeu uma melhora? percebi muito grande, Muito bom. mas eu sempre fui, ainda carrego um pouquinho dessa hiperatividade. E que não é ruim para mim. Sim, você aprendeu a lidar e te dar energia, né? Me dar energia, me reinventar. Qualquer semelhança é uma mera coincidência, né? Ao mesmo tempo eu aparento ser um cara tranquilo. Sim. Mas eu sou um cara que não consigo ficar parado. Perfeito. Muito bom, muito bom. E isso acredito que tenha feito chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, meu processo começou através disso. Perfeito. Né? Aí me identifiquei com o futebol. Aí entrei na academia com 13 anos de idade, abri uma academia perto da minha casa. Né? Você já se matriculou e foi? Aí me matriculei e ali tive uma identificação muito forte. Eu era uma criança muito franzininho, magrinho. E ali eu aprendi com a academia, né? Eu queria ter um corpo, né? Começou aquela vaidade de um moleque novo. Queria o tanquinho, né? Queria ter Tanquinho um corpo legal, pra arrumar umas namoradinhas, que senão se eu mantesse o que eu tava, eu não ia conseguir nada. Uma namorada, ó, tá solteiro, Mas homem. aquilo ali foi importante pra mim porque aprendi a ter disciplina também. Muito bom, perfeito. Disciplina. Criou essa visão de consistência de rotina. De alimentação, de me alimentar bem. Ah, boa, então vamos entrar nisso. De horário, né? E me encantei pelo mundo das academias, né? Porque você conhecia muitas pessoas, né? Era bem bacana, né? Os eventos, as ações que tinham dentro da academia. Fiz networking amizade, ali, você conhecia. Mesmo novo, eu já conseguia ter essa visão. Né? Eu sempre fui muito observador. Então, esse processo para mim foi muito importante porque me ensinou a ter muita disciplina mesmo, sabe? Eu enxergava que para poder atingir aquele objetivo de ter um corpo legal, né, tudo, eu tinha que ter essa disciplina com dieta. Todo dia um pouquinho. Horário, de estar ali todo dia, de ter esse compromisso. Né? E ali eu comecei. Aí eu não tinha dúvida que o que eu queria fazer era educação física. Muito bom. Então ali você já definiu. Já defini. Definiu. Agora, muito legal o que você disse aí. Você disse algumas coisas que eu já anotei aqui, que são alguns insights interessantes para quem está começando a carreira e também está começando na área de educação física, de saúde e está querendo... gente, consistência. A gente vê tanta coisa acontecendo rápido, né? Sim. As pessoas entrando nas redes sociais e já sendo... imediato. Já querem ser ou mentores de algo imediato ou já querem ter um corpo formado muito rápido. Então tá aqui uma dica, quantos anos, né? Fazendo um processo de consistência e alimentação. Todo dia um pouquinho. É aquela história, né? Não adianta eu querer botar o carro na frente dos bois porque vai dar errado. Entender, isso aí. Perfeito. Léo, antes de empreender, aí tá aí o Léo que se apaixonou, que usou o esporte, fica essa dica, para controlar ou para potencializar essa hiperatividade que ele tem, que ele tem, e usou o esporte, usou ali a luta para, né, canalizar essa energia. Sim. E eu imagino que aí esteja o motivo pelo qual o Léo se tornou empresário, com tanta energia canalizada. E aí, quando foi a virada de chave que Léo não deixou, mas assim, enxergou que poderia ser empreendedor, que poderia ser o dono da academia? Então me fala aí, como é que foi esse processo? Alguém te chamou? Você já vinha planejando? Como é que foi? Eu me formei em educação física, né? Eu já sabia o que eu queria dentro da área de educação física, que era academia, atuar como personal. Eu cresci muito como personal, né? Eu tinha todos os meus horários ocupados na minha agenda e eu enxergava ali que eu não tinha muito para onde mais, sabe? Já estava monótono, estava estagnado. Perfeito. E aí vou virar empreendedor. E procurei maneiras de crescer, o que eu posso ir além disso, né? Comecei a fazer trabalho de consultoria, né? Que era o que eu enxergava, que poderia ir além dos clientes que eu já tinha ali. Né? E nesse processo eu conheci uma pessoa, né? Um professor de educação física, né? Que eu tinha conhecido também durante a faculdade, dentro de uma academia que eu trabalhava, que é o Thiago Aprijo. E a gente tinha esse plano de abrir, né? Começar com um estúdio.
Perfeito. E eu sempre dentro da área, eu sempre sabia que eu ia ter minha academia, mas eu não imaginava como que fosse, né? Como que ia ser. O investimento de academia é muito alto. Sim. Equipamento, local, você começar ponto. sem dinheiro, você começar do zero, esquece. Difícil, né? Perfeito. Mas eu sempre fiz tudo com muito amor, sempre gostei muito do que eu faço. E no meu dia a dia, né, na correria, acordando 4, 5 horas da manhã, parando 10 horas da noite, me entregando ao máximo, e aquele desejo era tão grande dentro de mim, eu falei, eu vou conseguir. Eu não sei como, mas eu vou conseguir. Aí tem muito Deus também, né? Inteligência emocional Quando você também, né? Amarra. Vai na marra. Eu vou. Muito bom. Muitos obstáculos no meio do caminho, né? No decorrer, né, de todo esse tempo. Mas... E eu e o Thiago, a gente se juntou ali, se uniu. Tínhamos esse projeto que ficava só no papel. Tem o seu sócio? O meu sócio. Muito bom. E a gente continuava dando aula e tal. E eu trabalhava num lugar, né, nessa época, que era uma academia aqui na região, que era uma academia que era novidade na época, né? Era a melhor academia aqui da região. Eu fui o primeiro personal a atuar nessa academia. E... Pioneirismo, né? Então já entrou no novo modelo. Perfeito. Sabe? E me destaquei muito. E nesse processo, essa academia tinha um gerente que trabalhava dentro dessa academia, que era uma pessoa de fora, era do Rio, né? E ele tinha uma visão muito contrária de tudo que você imaginava e desenhava dentro como da área que eu desenhava como um empresário. Como um bom lugar, né? Vamos dizer, um bom negócio. Perfeito. As pessoas que se destacavam dentro dessa academia, né, os professores, eu via todo mundo que se destacava, que trabalhava lá, eles se incomodavam um pouco com isso, né? E essa galera tinha uma certa perseguição dentro desse ambiente. Perfeito. Só que dentro dessa academia eu sempre trabalhei como personal, né? Eu pagava um repasse, você estava ali, pagava uma mensalidade para eu poder treinar, seguia todos... é importante. Todo mundo acha... Isso é legal falar sobre isso, né? É uma curiosidade que as pessoas têm. Como é que o personal é remunerado, né? Então, nessa época, você tinha um repasse, parte do que você recebia, né, como personal, você repassava para a academia e ainda pagava uma mensalidade provavelmente diferenciada, para poder treinar, mas para poder treinar também. Muito bom. Pode seguir. E um certo momento esse gerente dessa academia começou a me perseguir. Eu ficava lá o dia todo, me proibiu de usar a cozinha para lanchar dentro da academia, me proibiu de fazer consultoria dentro da academia, né? O que ele podia cortar, ele foi cortando. Tá? Já começou, então, com fogo amigo, né? Perseguição ali no ambiente de trabalho. Perfeito. E um dia eu fui pagar a mensalidade que eu pagava dentro dessa academia para poder... que eu treinava, né? Pagava um valor mensal. Aí um dia a menina da recepção chegou para mim e falou, Léo, sua mensalidade aumentou. Eu lembro direitinho, era R$122, acho que na época eu pagava, aumentou para 178, eu acho. E ela falou, sua mensalidade aumentou para 178. Eu falei, mas por que a mensalidade da academia aumentou? Não. Mas por que a minha aumentou? Não, o gerente tal falou que de personal agora aumentou, né, a partir de hoje. Eu falei, não, isso não existe. Ele tá aí? Ela falou, tá. Eu falei, vou lá conversar com ele. Eu fui lá, bati na porta da sala dele. Falei, pô, o que está acontecendo? Minha mensalidade aumentou. Não, agora é normas da empresa, né, proceder dessa... Eu falei, pô, norma da empresa não. Norma da empresa sou eu usar o crachá, pagar o repasse, pagar a mensalidade. Agora me proibi de usar, eu estava do lado da cozinha, falei, pô, proibi de usar a cozinha para poder comer, eu fico o dia todo aqui, sabe? Proibi de fazer consultoria, isso para mim não é norma de empresa. Isso para mim é coisa de gente ruim. Uau! Você está fazendo tudo para me atrasar aqui dentro. Tá? Mas você pode ter certeza o que acontecer comigo eu vou retribuir em dobro para você.
Fui embora. Passou um mês, eu recebi uma carta dessa academia que eu não poderia estar atuando lá mais. Eu guardo essa carta, que é uma carta que eu guardo hoje. Você guarda essa carta? Que me dá energia, sabe? Eu sempre leio essa carta. Essa carta está escrito: Leonardo de Carvalho Inácio, a partir do primeiro dia suscetível a recebimento dessa carta, você não pode estar atuando na academia tal. Você lembra direitinho o que está escrito. Ali, quando eu recebi aquela carta, o mundo desabou para mim naquele primeiro momento. Porque você dá aquele choque. Eu tinha cliente de 6 da manhã até as 22 horas. E eu não poderia nem estar pisando ali mais. Então, aquilo tudo que eu demorei, todo esse processo, tudo aquilo que eu demorei para conquistar, desde que eu comecei na profissão, né, até aquele momento eu tinha perdido. Que isso? Falei, caraca, o que eu vou fazer? Entrei em um processo de depressão, fiquei em casa durante o tempo, pensei em desistir, né? Não queria mais, ia mexer com outra coisa, ia trabalhar com outra coisa. Meu pai era do comércio, pensei para outra área. Na minha área de educação física, lá em casa, ninguém nunca gostou nem de academia, tá? Na minha família toda não tem ninguém. É isso que eu ia te falar. Inspiração para seguir esse caminho você não tinha em casa, né? Perfeito. Não tive. E eu me desanimei, tá? Aí uma cliente minha pegou: Léo, aonde você vai dar aula, a gente vai com você, eu vou atrás de você, aonde você escolher aí, a gente vai te acompanhar, eu vou te acompanhar. É a Sandra da Madrigal, né? Aí, abraço para você, Sandra, da Madrigal. Deu muita força no momento que eu precisei muito. E falei: Sandrinha, eu não quero mais, eu tô desanimado. Falou: não, vamos achar um lugar. Aí ela pegou e falou: eu conheço o dono de academia, que é o dono da Olímpica, né, que era o Mel. Falou: conheço muito o Mel, vai lá, conversa com o Mel. Eu falei: nossa, eu tava desanimado, sabe? Tava desiludido mesmo. Aí ela insistiu tanto que ela falou assim: um dia, marquei com o Mel, vai lá para você conversar com o Mel. Tá marcado no horário tal. Eu falei: beleza, vou lá para ver. Eu cheguei lá, o Mel conversou comigo, me acolheu bem. Falou: aqui funciona assim, assim, assado. A Olímpica é uma academia... os professores muito antigos, né? Era uma academia fechada, que não era aberta para personal de fora. E ele todo generalzão, que funciona assim: só vou ceder porque a Sandrinha pediu. Hein? Beleza. Aí fui embora para casa, voltei, a Sandra me ligou, falou: Léo, conversou comigo? Eu conversei. E aí? Falei: ele liberou e tal, mas não estava afim. Aí ela pegou e falou: amanhã, 6 horas, que ela treinava comigo, 6 horas. Amanhã, 6 horas da manhã, eu tô lá para poder treinar com vocês. Desligou o telefone. Que incentivo. Aí eu falei: fique lá, né? Pô, já deixar ela na mão. Já tá marcado, né? Não teve como fugir dessa, né? Aí eu fui, né? A Olímpica é uma academia que, né, era mais antiga na época, comparado com a que eu tava, né? A estrutura totalmente diferente, o acesso para estacionar, tudo era muito diferente. Essa academia que eu estava era novidade na época, sabe? Tudo do melhor, era, né? Era a sensação do momento. E a Sandra foi, treinou comigo 6, aí meu aluno de 7 foi, acompanhou, meus alunos de 8 foram, 9. Então, todos aqueles meus clientes que treinavam comigo, né? Te acompanharam. De parte me acompanharam. E alguns clientes que faziam consultoria comigo foram para mim lá nessa academia para poder continuar o trabalho de consultoria, né? Então esse aí foi um processo muito importante na minha vida profissional, porque ali virou a chavinha, né? Quando eu vi todas essas pessoas me acompanhando, eu falei: agora eu vou crescer. Agora eu vou dar a volta por cima. Você percebeu a importância que é o seu trabalho? Eu percebi a importância não só do meu trabalho, mas do atendimento, do serviço, né? Que o serviço, o prestador de serviço, se o serviço for bom, o seu cliente vai aonde você tiver. Fica a dica, hein? Às vezes as pessoas acham que tem que colocar um projeto ou algum local movimentado. A gente escuta muito isso. Né? Mas se o seu serviço for bom, pode ser a 30 quilômetros a pessoa vai atrás. Então, dica excelente, Léo. E aí, Léo, como é que conta pra nós aí? Aí eu ali, no dia a dia, dando aula e tal. Explodiu, o negócio aí explodiu. O Thiago, né, a gente tinha esse projeto,
Uma semana eu nessa academia na Olímpica, 1 semana e meia, o Thiago chega lá na Olímpica e fala assim, Léo, eu tenho uma cliente personal que tem uma loja ali no Aterrado, que era um depósito depósito de bebida, acho, do salão de festa que tinha ali. E ela emprestou a chave pra gente poder ir lá dar uma olhada. Falei, vamos lá ver. Vamos ver, né? Já tá aqui. 2 meninos jovens, 25 anos de idade. Começando a vida. Não tinha noção nenhuma, só dava aula, não tinha dinheiro, não tinha... Ou seja, você foi ver um espaço sem tinha grana. nada, Você não tinha grana. Noção nenhuma. Você só tinha o sonho. Nem de por onde começar. Nem como é que... Sabia nem o que fazer. Nem Mas foram. Tá. Aí fomos lá olhando a loja, olhamos um pro outro, a loja com espaço bom, né? E falei, Thiago, se for vai ter que ser agora. Vambora? Aí ele, vamos. Então vamos. Mas o que a gente faz agora? Muito bom, muito bom. Vamos, e agora? Vamos como? Como é que a gente começa? E agora a gente vai como? Aí ele foi e falou com essa cliente dele, dona da loja, falou, a gente quer alugar. Falou, tá bom, vou conversar com meu marido. Aí marcou uma reunião, que é o marido dela que comandava, né, o espaço, a loja. E marcamos a reunião, o marido dela não queria alugar pra gente. Falou com ela, na época falava com ela que tava com receio, esses meninos não vão conseguir. Esses meninos não vão me pagar. Esses meninos não vão conseguir. Já vou tomar um cano aqui. Vou tomar, não vão pagar aluguel, eles não sabem nem como é que começa. Sentiu aquela certa insegurança com a gente. Mais uma barreira, hein? Mais um obstáculo. Aí ela insistindo pro marido para poder, né? Não, os meninos vão dar uma oportunidade para eles. Olha que bacana. Enfim, a gente alugou a loja. E nesse caminho a gente conhece muita gente, né? Tinha clientes nossos de personal que era contador, que é o nosso contador até hoje. Uau. Cliente que era gerente de banco, né? Então as pessoas foram dando as coordenadas pra gente, né? A gente seguindo esse passo a passo, né? E a gente foi tocando a obra do estúdio, que a gente começou no Aterrado, com o dinheiro que a gente tinha ganhava de personal, né? Só que equipamento é muito caro, né? E a gente foi numa feira em São Paulo, né, que é a IRSA, na época, isso em 2012, e vimos, né, todas as marcas de equipamentos, né, a novidade da época, e a gente fechou com uma marca, que era da Wellness, e para a gente poder fechar, né, o valor que a gente conseguia de feira, a gente tinha um prazo para poder pagar, né? Só que a gente não tinha esse dinheiro, a gente voltou sem saber, aí ficamos no banco, pra gente conseguir linha de crédito era muito possível. E você já tinha um CNPJ aberto? A gente estava abrindo CNPJ. Tava tudo no começo. A gente não tinha nome no mercado, né? Não tinha histórico bancário. Não tinha histórico bancário, não tinha nada, né? Então esse processo foi um processo bem louco, né? A academia quase ficando pronta, a estrutura, né? E a gente ia no banco umas 3 vezes por dia, conversar com o gerente. O gerente falou, não, estamos tentando, mas não tá conseguindo, tá saindo. E nada. Ficamos uns 3 meses isso, sabe, desgastante. Falei, Thiago, vamos ver. A gente pensou em vender nosso carro, o Thiago eu tinha um golzinho velho, o Thiago tinha um gol que era mais velho que o meu ainda. Aí falou, vamos vender nosso carro, ver se dá pra gente comprar alguma coisa, mas não dava, porque não dava pra comprar um aparelho na academia. A gente sem saber o que fazer. Entendeu? Ninguém acredita quando vê a ForShape hoje. Ninguém acredita. E quando foi se aproximando desse prazo que a gente teria que fechar esse equipamento, né? Tinha que fechar amanhã. A gente ia no banco, nada. Compramos passagem para São Paulo para poder ir lá fechar. Direitinho, perfeitamente. Compramos passagem para 2 horas da manhã para ir para São Paulo. E não tinha saída ali de crédito. O gerente falou, impossível. De manhã já deu um retorno pra gente, falando que a gente ia assim, perdido. Sem esperança. Sem esperança. Quando deu umas 5 horas da tarde,
até arrepio até hoje. O gerente liga e falou, saiu. E nisso você estava em São Paulo? A gente estava Naquele dia? A gente ia para São Paulo 2 horas às da manhã. 2 da manhã. No dia anterior. No dia anterior, às 5 da tarde. 5 horas da tarde. 45 do segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo, falou, saiu a linha de crédito. Nossa. É Deus. Né? Deus está no controle. Boa. E aí foi só felicidade. Até arrepio até hoje. Dali você comprou os equipamentos? Fomos para São Paulo, compramos equipamento, comemoramos lá, voltamos, inauguramos a academia. Quanto tempo depois disso? 16 de outubro de 2012. O financiamento a gente teria que pagar já início de novembro. Inauguramos a academia, o estúdio foi um sucesso na época. E era um estúdio com aulas personalizadas. Atendimento individualizado e personal em grupo de no máximo 5 clientes por hora. Que era o seu foco de vocês, era isso? Todos aqueles clientes meus da época acompanharam, clientes do Thiago, clientes que eram dessa academia, aqueles de consultoria, todos acompanharam. No primeiro mês a gente já conseguiu pagar, já conseguimos né, fazer o negócio rodar, girar, financiamento, tudo. Foi um sucesso, foi uma novidade na época em Volta Redonda, o estúdio. Tinha algum estúdio em Volta Redonda ou foi inovador também esse processo? Já tinha modelos de estúdio, né? Perfeito. O nosso estúdio foi o estúdio mais, assim, que a gente começou meio moderno. Foi a primeira academia a investir na época em rede social, né, fazer investimento com marketing. Então foi a primeira academia que já se preocupou com o digital. Um conceito de atendimento bem amarrado, um padrão de atendimento, né? Então, assim, foi um sucesso muito grande. Abrimos o estúdio. Em menos de um ano surgiu a oportunidade, um cliente meu conversando comigo, né? Eu atuava como personal, conversando comigo dentro da academia e falou que no Clube do Laranjal o pessoal estava querendo abrir uma academia lá. Aí eu peguei, fui. Depois que terminou a aula, não falei nada com ele, fui lá no clube, olhei o espaço, voltei, conversei com o Thiago fez a mesma coisa que eu, não falou nada comigo, foi lá, olhou, e aí, vamos tentar. Marquei uma reunião lá com o presidente do clube, que é o Álvaro da Fibromar, né, na época, que abriu as portas pra gente lá também. E alugamos, né, aí o processo do Laranjal, né, a gente já tinha crédito, né, já tinha... Né, Mas já estava com geração de caixa nesse período? Já estava gerando caixa, já estava conseguindo operar? Isso, aí abrimos o Laranjal, né? Quanto tempo depois do estúdio? Do personal? Um ano. Um ano. Um ano depois abrimos o Laranjal. Um novo desafio bem recente, né? Legal. E também foi um sucesso na época, né? Uma academia, e já é uma academia com um conceito diferente, uma academia personalizada, onde a gente não trabalha com sistema de ficha. Isso que eu te perguntar. Um número de professores com estagiários de acordo com a demanda de alunos, né? E fizemos muitas ações, fizemos muitos eventos, corrida, o que trouxe muita visibilidade, evento com cachorro, até corrida com cachorro, corrida, muitos aulões, festa, né? Então, assim, aí abrimos no Laranjal e depois agora recente. Ficou quanto tempo lá no Laranjal? 2012, 13? Ficamos 13 anos. Ficou 12 anos no Laranjal. Uau, criou uma família ali. Né? Eu sou suspeito para falar porque eu frequentava lá. Né? Então é um espaço realmente que ele criou que trazia uma experiência diferente. Que é o que a gente vai falar no seu próximo negócio que você tem hoje, né? E dentro de agora menos de 2 anos, né? 1 ano e meio aí, a gente abriu no Shopping T3, a unidade no Retiro e agora, né, na Emirados For Shape. Olha que bacana, a gente está falando aqui de um crescimento, de um início de negócio em que 90% dos empreendedores passam, que é sonho, 0 caixa, 0 crédito e muita fé. Né? E eu acho que tem algumas coisas que a gente não consegue calcular, né? São abstratas, né? Do tipo, eu não toco, mas eu sinto que é fé. Então isso move muita coisa, né? Então, com isso também tem uma coisa legal que é o histórico.
Então, você recebeu uma dificuldade lá atrás, no comecinho. Então, todo mundo que está ouvindo, de repente, está sendo perseguido aí no ambiente de trabalho, está passando uma dificuldade e já pensou em desistir. Tá uma história incrível aqui para motivar a sua vida, para você mudar, né, de vida. Isso faz parte do processo, né, Thiago? Se Faz não tiver, você não dá tanto valor. Você não tem a casca. Você não tem. Léo, construiu a ForShape. A ForShape virou referência hoje, uma das maiores academias, mas não só academias, mas a ForShape eu sinto e vejo isso com todo mundo que eu converso, com todas as pessoas que eu frequento a Arena Mirados, que é um novo projeto que a gente vai entrar. Conheço a ForShape 33, Retiro, Laranjal. Então são projetos que eles mudam de lugar, mas uma coisa não muda, que é essa experiência do cliente, que é esse bom atendimento, gente. Então produto sem atendimento não fica no mercado. Então uma coisa que eu sinto e vejo é esse posicionamento. Existe um posicionamento muito claro e que você não abre mão, certo? Sim. Tem mais algum outro posicionamento que você enxerga nesse mundo de muitas academias, né? de muitas ofertas, e que você sente que é por esse motivo que a ForShape está esses tantos anos de pé e que você pode deixar de exemplo aqui para nós? É você trabalhar para poder fidelizar, não para entrar. Trabalhar para fidelizar. Eu nunca tive essa preocupação se um cliente vai matricular ou se não vai. Vai. Muito bom. Vai. Mas aquele cliente que acreditou, que matriculou ali, eu tenho que trabalhar o máximo possível por ele no dia a dia. E minha equipe tem que entender isso. Tem que ter um conhecimento profundo de cada um que está ali. Né? E é esse cliente que vai trazer outros clientes, né? Mas eu sempre bato muito isso com a minha equipe, né? Em todas as reuniões, todas as conversas. Né? Ele pisou ali, ele matriculou, ele entrou ali. A gente tem que trabalhar o máximo possível por ele. Né? Então, perder um cliente é proibido na ForShape. Né? Tem que construir. Óbvio que clientes vêm e vão. Não é mas proibido, você né? Coloca como como tem que entender. Coração, né? A essência do negócio. Exatamente. Muito bom. Um outro ponto que eu sei que você, quando você cresceu e passou por esse processo, eu imagino que você recebeu, como todo empresário recebe, que são aquelas oportunidades que tangenciam o negócio, né? Por exemplo, Léo, legal, conheço uma empresa em São Paulo que franquia. Você não quer franquear? Léo, quanto custa a sua marca? Eu quero ser sócio. Eu imagino que depois que deu certo, sim, o dinheiro começa a aparecer. Os sócios começam a surgir. Essa é uma boa pergunta para você. Você até hoje ou passou por isso, ou já sentiu isso, ou você falou, não é isso que eu quero, porque eu quero manter a minha filosofia. Conta aí pra gente, você já teve alguma experiência assim que você falou, não, eu vou seguir porque senão eu vou me perder? Porque isso é comum pro empresário, né? Às vezes a gente, quando começa a crescer um negócio, a gente pode se perder no caminho por esse motivo, né? A gente fez contratou uma empresa, né? Fez a formatação, a gente tem a formatação de franquia da ForShape, né? Boa. Surgiu muita gente interessada no negócio, na marca, né? Mas eu não levei muito para frente, não quis muito, não. Por qual motivo? Eu sempre fiz tudo muito do meu jeito. Perfeito. Você não quis perder a filosofia, ali, o conceito forte, né? Primeiro eu preciso expandir, né, como Sim. rede. Perfeito. E quem sabe, né? Depois pensar, né, mais na frente um pouco, né, nessa parte de franquear, né, de franquia, divulgar, trabalhar mais em cima disso também, porque também não é fácil, né? Mas eu sou muito presente. Perfeito. Sabe? Eu sou muito presente. Aquela história do que a gente escuta muito, né, Léo? Eu vejo isso em você. E aquela história da que a gente escuta muito. A gente vê os gurus na internet dizendo que você tem que sair do operacional, né? A gente escuta muito. Não. Então aquela história, o CEO, agora o Léo é o CEO da ForShape, então você tem que ter uma sala para você e tal. E você dá aula até hoje. Você tem os alunos que você ainda cuida.
Não é isso? Eu tenho um casal que eu dou aula, né? Um cliente que eu dou aula até hoje. E você vive isso no dia a dia, né? Eu parei, né? Hoje eu não... Mas eu gosto de viver a academia do dia a dia. Você tá na operação. Tá entendendo, ver... Dificuldade. Ter esse contato. Eu tô na área porque eu gosto, é minha paixão. Sim, né? sim. Eu não posso largar isso assim. Primeiro é o prazer de estar ali, né? Fazer o que eu gosto. É o que te dá energia. Não fazer pelo dinheiro, só por crescer, né? Mas é o que me move. Agora, uma coisa sobre... a gente entendeu esse processo. Nós temos hoje 4 unidades, né? ForShape com 4 unidades. Quantos alunos que a ForShape hoje? Você tem uma noção, assim, pelo menos o número para o público? Quantas pessoas passam pelas 4 academias em média aí por dia ou por ano? Assim, são alunos, no total são alunos hoje da ForShape? No total hoje aí, mais 10 mil aí. A gente está falando hoje de mais de hoje 10... tem os planos, né? Total pé, de pé, tem esses planos. Então, existe um circulante de aproximadamente 10 mil pessoas. Hoje, Volta Redonda tem 290 mil habitantes, 300, por ali, 300 mil. A gente está falando aí de 10 mil alunos na ForShape. É uma marca, é um número muito expressivo nesse negócio, no negócio de wellness. Agora, entrando no negócio de wellness, né, Léo? Tem todo esse aparato, essa filosofia que a ForShape tem. E como você enxerga esse crescimento e essa preocupação cada vez maior das empresas, dos empresários, acho que do público em geral, com a saúde. Hoje a gente tá vendo aí pipocando, né? A cada dia nasce 10 elevado a 10 grupos de corrida. Isso é muito legal, isso é muito bom. Nós temos um grande amigo nosso, mandar um abraço para ele, pro Celcinho, lá, que organiza o Circuito do Aço. Um cara incrível, logo você vai estar aqui com a gente. E a gente tem visto crescer, e isso tem sido muito bom para a ForShape, porque as pessoas estão indo, estão procurando. Você então enxerga que esse público hoje está mais preparado do que antes? Hoje, por exemplo, vamos botar assim, estaria mais fácil converter do que antes? Porque o wellness agora virou uma febre? Hoje deu um boom muito grande, né? E o nível de formação também, né? Para as pessoas é melhor do que era antes, né, Tiagão? Você vê o pós-pandemia, como é que foi na pandemia, né? Depois da pandemia aí teve uma crescente muito alta de academia, de pessoas praticando atividade física. Esse público mudou muito. Hoje a gente tem muita gente idosa dentro de uma academia, né? Gente obesa. Mudou radical, né? A visão era muito diferente. A academia, na minha época, quando eu era adolescente, quando eu era mais novo, você não via nenhum personal dentro de academia. Quando você via alguém treinando com personal, você falava, caramba, que isso? Era inovação. Era tudo, né? Como assim? Alguém pega o peso pra mim? Como é que... Eu achava o máximo, tá? Alguém pega o peso. Nossa, eu não tenho que guardar o peso. Alguém guarda pra mim. Então esse público mudou muito e ainda tem muita gente ainda que não pratica ainda, né? Muita gente ainda para poder... A grande maioria, né? Vem numa crescente muito alta. Então isso... acho que só tem a prosperar. Agora, Léo, dificuldade em wellness crescendo, pessoas crescendo. Agora, equipe, contratar pessoas para te ajudar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como tem sido para você esse momento? Eu converso com vários empresários todo dia, toda hora, e todo mundo fala, não consigo contratar, não tem gente para trabalhar. Ontem a gente estava gravando um podcast em Angra, a gente ouviu isso, né? Da pessoa que realmente não tem era para 27 funcionários, vieram 2. E a pessoa tem que ligar para a família, tem que ir atrás, tem que mexer no cardápio, porque não dá para oferecer tudo, porque não dá para atender. Isso a gente vive. Eu vivo e você, empresário, vive. Mão de obra está cada vez mais escassa. Pessoas interessadas em construir cada vez mais escassa. Como que a ForShape, qual a estratégia que a ForShape usa para motivar e atrair esses talentos para a perpetuidade do negócio, para ajudar você a continuar com essa cultura e fazer crescer a ForShape? Eu acho que você se tornar presente acaba ajudando muito nesse processo, né? Então, quando a gente fala que eu gosto de estar ali, né? Então, presença atrai. Não é isso? Muito bom. Os detalhes, a transparência,
A minha equipe no dia a dia, né, as pessoas que estão comigo hoje como liderança, meu gerente da unidade, né, do Shopping T3, Retiro, meus coordenadores, são pessoas que começaram comigo lá atrás também. Né? Eles conhecem a cultura da 4Shape, conhecem a nossa forma de trabalhar. Né? Então são pessoas presentes, que sabem o que está acontecendo, são detalhistas, conversam, tem diálogo. Né? Muito bom. Entende a dor de cada um que está ali no dia a dia, nesse processo. Né? Assim, problema a gente sempre vai ter, mas eu não tenho o que questionar não, sabe? Eu tenho uma equipe muito boa. E como é que você construiu essa equipe? Chegou um estagiário lá... Um estagiário... Dá um pouquinho pra gente aí do gostinho da cultura 4Shape. Como é que é uma pessoa que inicia como estagiário... a gente tem uma personal que hoje... Os nossos personagens, na grande maioria de sucesso hoje dentro da academia. São pessoas que começaram com a gente como estagiário, né? Então você tem uma preocupação com a base, com a migraram formação como de base. professor e hoje estão como personal dentro da empresa. A gente teve recepcionista que começou a fazer educação física, era a recepção nossa, que fez educação física, que foi estagiária e que hoje foi professora e hoje é uma personal de sucesso dentro da academia. Né? Plano de carreira. Então Plano de carreira. Então você se tornar presente, você ser transparente, escutar, né? Falar, conversar, eu acho que isso... Então você faz muito one-on-one, né? Que é aquele papo olho no olho. Vamos bater um papo ali? Se tiver que conversar, eu converso no dia, eu não espero não. Maravilha. Não espero muito tempo não. Muito bom, parabéns, cara. Acho que isso é o que mantém a 4Shape crescendo poderosamente. Acho que isso é a base de tudo aí, para todo mundo crescer junto, né? E hoje você ainda dá... Você falou que diminuiu menos, né? Mas você ainda... Por que você ainda dá aula? Eu parei de atuar como personal. Perfeito. Tá? Mas eu gostava bastante, até um tempo atrás eu ainda atuava, porque isso me mantém ali, né, no meio. Eu gosto, né? Eu gosto. Acorda 4h30 da manhã todo dia? Tive uma dificuldade, de vez em quando acordo. De vez em quando acordo. Agora não né? Mas eu tive uma dificuldade muito grande para poder parar mesmo, sabe? Para me desvincular do personal. E eu tenho um cliente que eu atendo há 18 anos, antes de ter academia, antes de iniciar todo esse processo, né? Que é um cliente que eu gosto de atender, atendo em casa, né? É um empresário também de sucesso. Muito bom. Né? E é uma pessoa com quem eu aprendo. É um momento que eu me distraio, é uma pessoa que eu absorvo muita coisa, se tornou um amigo, né? E é uma pessoa também que eu carrego como referência, sabe? Eu aprendo muita coisa no dia a dia, né? Muitos ensinamentos. Então, não pelo financeiro ali do personal, não, sabe? Boa. Eu enxergo aquilo ali como importante para mim no dia a dia, sabe? Mercado de academia. Vamos lá. Dica, você está num mercado que tem muito concorrente, né? A gente não vai citar os nomes aqui, obviamente. Tem Sim. concorrentes nacionais que estão franqueados nas nossas cidades. Aqui em Volta Redonda tem concorrentes locais. É muita academia. A gente percebe que a cada dia mais vem uma nova marca, tem público. Preço, proposta, valor. O que mais na sua cabeça segura o cliente? Preço, proposta de valor, né? Preço, proposta de valor, experiência, tudo isso que a gente já conversou. Me conta aí, o que vem na sua cabeça, que é o que você acha que te faz não ter medo da concorrência e manter o negócio de pé. Experiência, domínio, saber o que eu estou fazendo. Como eu falei, estou próximo. Muito bom. Quando eu falei de formatação de franquia, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Para não perder o Essas grandes redes crescem, mas perdem. Né? Muito bom. Então não tenho medo. Você não tem medo, por exemplo, Não tenho. Do novo que chega do teu lado ali? Não tenho. Bom. Quantas vezes aqui, Volta Redonda, né? Veio grandes redes para cá, o cliente saiu, a equipe fica, né?
Falei, calma, vai voltar. Vamos manter firme o nosso conceito. Você pode ter certeza que ele vai voltar. A gente fazer o nosso melhor, tornar da ForShape um ambiente familiar, trabalhar para poder fidelizar, faça o máximo possível, né? Não errar, ele vai fazer um tempo, mas pode ter certeza que ele vai sentir falta e vai voltar para cá. Quantas vezes isso aconteceu? Muitas. Hoje tem muito professor que fala, hoje a galera que trabalha comigo, a maior parte da equipe, quando acontece isso, eles já sabem. Ele já olha, eu já presenciei. Ele já tem esse olhar. Um já olha entendeu? pro outro e fala. Ele já olha pro outro, ele já sabe que a minha forma, eles nem trazem pra mim, né? A galera às vezes fica balançada, fala, calma, galera. Calma. Fica tranquila. Eles já sabem, eles já me conhecem, eles falam, pô, bem que você falou. É o ioiô, é o ioiô. Vai e volta. Entendeu? Exatamente. Eu digo, eu vejo, eu sinto, eu sou aluno, né? Então eu sou suspeito para falar. Você viu isso? Você viu isso agora lá na. Eu vi isso lá recente. As pessoas que estão querendo agora. A gente vai ver e a gente percebe uma coisa que tudo é feito de pessoas. Não adianta se você é um cara especialista em inteligência artificial, se você tem um baita negócio de tecnologia, se você é do mercado de alimentação, de transporte, de solar, de energia, de qualquer coisa que seja. No final das contas, são pessoas. E se as pessoas se conectam bem com as pessoas, elas não abandonam. Então não adianta, é o que o Léo tá ensinando pra gente aqui hoje, né, Léo? Essa fidelização do cliente, esse tratamento, é a bunda na cadeira, é o empresário ir descer da cadeira e ir lá no negócio dele, ver o que está acontecendo, é pegar na mão do cliente. Hoje nós tivemos um episódio e eu tive que mandar uma pessoa no feriado. Então assim, o cliente fica extremamente feliz porque você está mais do que preocupado, você está vivendo, convivendo e vivendo com ele a transformação. Então, parabéns. Agora, qual é o sonho do Leonardo, antes da gente entrar no último lançamento que a gente vai falar aqui, que tem feito muito burburinho na cidade, pela estrutura toda que comporta aonde a ForShape está localizada, mas se o Léo pudesse deixar um recado, qual o seu maior sonho, olhando para a ForShape nos próximos 5 anos ali, se você tem, ou se você analisa durante 5 anos, mas qual que é o teu sonho? O que você ainda acha que pode alcançar e que você está no caminho e que você ou não sabe nem como chegar, mas que você, olha, isso aqui eu ainda quero alcançar? Eu não sabia como chegar. Hoje eu olho para trás e falo, caraca, nem sei como é que eu consegui isso. Boa. Mas eu olho e nem acredito. Como é que eu cheguei até aqui? Né? Se tivesse se você tivesse que, por exemplo, responder sei lá, falar alguma coisa pro Léo do passado, lá no Léo de 13, 14 anos, o que você falaria, né? Assim, qual a dica que você daria para esse Léo? Dá um chute dica aí. Que eu daria? Qual é a dica que você daria? 14 anos atrás, o que eu falaria para esse Léo, para ele fazer diferente? Algum erro? Porque eu acho que empresário, nós erramos demais. Eu erro demais. Tiago, eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando. Claro que tem uns errinhos ali, outros, né, no dia a dia, mas um erro grande assim, uma coisa que eu não consegui... Você não identificou? Boa. Mas tem algum erro de processo, que você deu um caminho maior, que você falou, putz, se eu tivesse feito aqui, eu tinha um caminho menor. Você chegou lá. Eu mas cheguei, você pegou, é igual aquela história, eu vou daqui para São Paulo... processo de tem vários caminhos. Desgaste pessoal, né? Emocional. Abrir uma unidade muito próxima da outra, 2 unidades grandes muito próximas da outra, diferença de 1 mês, né? Tive que me privar de muita coisa, né? Na vida pessoal, né? Então tem umas correrias malucas assim, mas que eu gosto, sabe? Depois passa, eu sei que passa, né? Perfeito. Mas tem hora que a gente tem que dar uma respirada, né? E o Léo é pai, né? Pai daquela linda, maravilhosa. Hoje eu tenho uma filha. Aquela menina é linda demais. Linda demais. Se eu tivesse um outro filho, eu já ia falar, a gente pode conversar. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E o que ela é para você? O que ela simboliza pro Léo, pai, né? Que tem provavelmente aí, a gente já falou muita coisa aqui, mas tem uma agenda lotada. Que
acompanha, eu sempre vejo, você está em todas as unidades o tempo inteiro, e é o cara que está sempre realmente vivendo. Como ela é para você? O que ela significou, a vinda dela? Antes eu era solteiro, sem filho, né? Aí você arrisca, você vai... Sem medo, né? Sem medo, se apanhar, né? apanhou, sozinho, levanta e vai embora. Agora, com uma filha, você pensa, né, 1000 coisas. Mudou para você como pessoa? Mudou bastante. Né? Eu sempre digo que o filho é uma experiência única. Tudo por ela. Tudo... Demais, né? É o meu Davi lá, mudou minha história, minha vida. Eu trabalho, fico doido para vê-lo, para pegá-lo. Eu imagino que você fica nessa... Quando ela crescer, tentar passar um pouco disso pouco pra ela. Dessa cultura do Léo, né? Se ela entender isso. Muito né? bom, muito bom. Léo, agora nós vamos entrar num Emirados for Shape. Acho que Emirados for Shape eu frequento, tenho grandes amigos que frequentam. Como você falou que lá atrás você tinha uma academia que era referência, hoje eu vejo a Emirados for Shape como uma referência em experiência do cliente. Que é produto e tem muito valor envolvido nisso. Então, se você que é empresário e você não está preocupado em entregar mais para o teu cliente do que ele compra, você está morrendo. Então, você está em caminho de fechar as portas, porque os clientes, as pessoas querem sempre mais experiência. Elas querem se sentir amadas, elas querem se sentir bem cuidadas, né? Então, veio aí um projeto legal do jogador, do Caio Canedo, que em breve vai estar aqui com a gente também. É um projeto lindo, um projeto incrível, né? Inovador, um projeto aí 6 estrelas, né? Foi um investimento aqui, é público, então a gente pode falar, um investimento de mais de 20 milhões de reais. Para uma cidade como Volta Redonda, é um senhor investimento num espaço incrível, onde você tem banheira, você tem recovery ali de gelo, né, Léo? Léo pode falar um pouquinho mais desse espaço. Explica pra gente como que surgiu essa oportunidade, se foi através de network, que é muito legal a gente falar sobre isso, oportunidades. Sim. Como é que abriu essa porta para esse novo espaço, para você pegar a cultura da For Shape e encaixar com essa cultura de 6 estrelas, de personalização? Conta pra gente, como é que foi isso aí? Arena Emirados, né, foi network, né, Emirados for Shape. Caio e Larissa sempre treinaram com a gente desde que a gente começou lá atrás, lá no estúdio, né, no Aterrado. A Larissa sempre treinava com a gente. Quando eles estão de férias no Brasil, eles dão prioridade à For Shape, né, treinavam com a gente no estúdio, no Laranjal, né. Quando a gente ficou sabendo desse complexo esportivo, né, a gente começou a conversar, né, porque teria uma academia dentro desse projeto. E a Larissa, a esposa do Caio, sempre mostrou o quanto que ela gostava daquele ambiente da For Shape, do ambiente familiar, do ambiente acolhedor, do atendimento, desse conceito de atendimento, né? Então é isso, Thiago. Network te levou para lá. Network. Ponto inicial. O conceito, o trabalho, né, no dia a dia, a gente está sendo visto o tempo todo. A experiência, né, que você entregou para o Caio e para a Larissa. Eu entreguei para o Caio, fez com que a gente hoje... fosse escolhido. Fosse escolhido, então, ó, estar com eles hoje. Network, sim. Network é a constituição, mas a cultura do Léo, mais a experiência que ele entregava como fornecedor deles, para eles, os levou para lá. E aí, beleza. Chegou aquele tão lindo, maravilhoso projeto. Imagino que você trabalhou também junto do projeto estrutural. Conta pra gente como é que foi desenhar ali a academia, desenhar a parte física mesmo. Olha, aqui vai ficar isso, vai ficar aquilo. Porque ali eu imagino que você participou, né? Afinco do projeto ali, até para a posição dos equipamentos, para infraestrutura, precificação do produto. Sim. Como é que foi isso? Foi legal? Foi muito legal esse processo? Explica pra gente. O projeto todo, né, estrutural, ali a princípio não teria uma academia, seria uma arena esportiva, né? Perfeito. Onde essa estrutura, quando a gente entrou, já estava, né? A estrutura toda já estava pronta, né? Mas a gente fez parte do processo de elaboração do conceito, né? De uma academia 6 estrelas, né? Das coisas, de tudo que a gente oferece hoje, banheira de gelo, né? Todos esses detalhes. Conta um pouquinho para mim, o que tem hoje lá de legal, de diferente, né? Emirados for Shape é uma academia 6 estrelas, né? É uma academia que a gente vê, é uma academia com ticket médio alto.
Então, para Volta Redonda era Um desafio. um desafio. Desafio pro Gym Pass, né? Para os acessos, A né? gente não aceita de pés, não aceita Total Pés. É exclusivo. E uma academia de Perfeito. médio alto, né? Mas onde a gente oferece tudo que há de melhor, né? Hoje o cliente tem banheiro de gelo, sauna no vestiário feminino, sauna no banheiro masculino, cafezinho, máquina de suplemento. Suplementação? Muito Café da manhã, feito pelo Lemute, Carol. Esse café eu vou. É toda quinta-feira para membro. E depois você vai falar dos planos, né? Sim, que é muito legal. Café da manhã, o cliente tem acesso a toalha, né? Toalha de rosto, toalha de banho, perfume, desodorante, as modalidades toda da aula academia. A academia é uma academia personalizada, uma academia onde a gente trabalha a exclusividade, né? Não é uma academia para muita gente, tá? Então é uma pegada diferente, né? Um conceito diferente. Eu fiquei sabendo que lá tem até yoga, é isso mesmo? Yoga, bootcamp, primeira academia da região a ter o bootcamp. E tá incluso, se eu fechar um plano hoje, por exemplo, tudo, o meu plano Talismã, que é o maior plano tá que você vai falando de falar. academia, fora da arena, né? Que tem futevôlei, vôlei, fora todo o complexo, beach né? tênis, escolinha de futebol, pádel, né? Restaurante, bar. Muito bom. Mas a academia em si é o que você falou uma vez, né? Quando falava de uma academia 6 estrelas, eu falava, por que uma academia 6 estrelas? Você teve uma fala. Academia 6 estrelas é você estar ali como se você se sentisse em casa realmente. Não é só halter, não é só halter, não né? é só moderno, equipamento moderno, não é, né? E o que a ForShape sempre, né, priorizou, né? Sempre foi o conceito da ForShape, né? Então foi a ForShape, de uma forma a mais ForShape bem, levou o conceito para lá dessa. Muito bom. Então acho que o Caio e a Larissa estão bem felizes, né? Porque a academia está sendo muito bem frequentada, já 3 meses agora, para 4? Vai fazer 5 meses. Fazer 5 meses da inauguração. Eu sou um dos membros, um dos 20 primeiros membros. Incentivador. Ó, já quero uma bolsa de presente. Ô, Caio e Larissa, por favor, manda um presente lá, vou te passar meu CEP depois ali. Mas incentivo sim, que eu acho que coisas boas, experiências boas têm que ser divulgadas, né, é o que acontece no dia a dia. Agora, Léo, uma experiência inovadora, né? Emirados ForShape. Uma coisa que a gente percebeu aqui, que você que está ouvindo, provavelmente já percebeu isso, são 4 unidades, a mesma cultura. A cultura, independente se você está na ForShape do Retiro, do Laranjal, você tem a cultura ForShape, que é a mesma que está no Emirados e está em todos os lugares. Isso que fez essa empresa. Então, existem adaptações em projetos. Então, estou fazendo um fechamento do que eu entendi, tá? Existem adaptações nos negócios, adaptações nos projetos, mas a cultura é a mesma. Então, você muda o endereço, você muda o CEP, você muda o CNPJ, mas a cultura acompanha. Isso é muito legal em você, cara. É muito legal ver um empresário hoje, você e os seus sócios com a mesma filosofia, né? Agora, eu quero só fazer uma brincadeirinha assim, né? Que a gente, Vamos lá. que a gente fala sobre sócio. Eu sei que você tem 2 sócios hoje, né? Ou um. A marca sou eu e o Thiago Aprígio. E o Thiago Aprígio. Então, a marca foi criada por Léo. Como hoje esse processo de ter sócio, Léo? Porque sociedade tira o sono da maioria das pessoas. É o grande problema hoje no Brasil, porque as pessoas escolhem os sócios errados, talvez porque elas pulam a etapa elas não escolhem princípios, né? Pessoas que têm o mesmo princípio, pensamento. Como é para você essa sociedade hoje, tendo hoje todas essas unidades com 10 mil alunos, tendo uma unidade dentro de um complexo 6 estrelas e ter um sócio que não é da cidade, hoje ele não está mais aqui. Como é essa condução do negócio, da marca? Explica pra gente, até porque deve ser difícil, né? Mas você também tem dificuldade, né? Não, meu sócio é muito tranquilo. Ó. A gente não tem o que falar do outro, não. Muito bom. Então você escolheu o sócio certinho, né, Léo? Eu dei sorte. Parabéns aí. Deus foi bom contigo. Eu não dei sorte no casamento, mas dei sorte na sociedade. Tá solteiro? Tá solteiro? Vamos fazer uma propaganda. O rapaz tá solteiro. Alô, meninas! Tá solteiro, vou fazer uma propaganda. Joga o coraçãozinho depois aí, Lucas. Tá solteiro, é um cara que eu assino embaixo. Olha lá, hein, cara. Tô assinando embaixo. É um cara fantástico, então já fez o mexer aí. Não, brincadeira à parte, eu e o Thiago, a gente se dividiu bem, né?
as tarefas foram muito bem divididas, eu sou né? mais operacional, eu sou mais dia a dia, contato com o cliente. O Thiago já tem um perfil mais discreto, mais interno, né, mais financeiro. O Thiago trabalha com futebol, sempre trabalhou com futebol. No início atuava bastante com a gente aqui também. Ele era do ramo do futebol. E o Thiago começou no Voltaço, né, trabalhou no Botafogo, foi pro Flamengo, hoje está em Cuiabá. Né, ele Com futebol. Coordenador da base de futebol. Do Cuiabá? Do Cuiabá. Que bacana. 5 anos no Flamengo também. Tá bom. Arruma uma visita lá pra gente. Arruma uma visita pra gente lá, fazer uma visita lá no Cuiabá, pô. Eu adoro futebol. Então, assim, a gente não tem, né? Sempre foi muito tranquilo, nunca enfrentamos muitas coisas juntos. O que é importante é que vocês dividiram bem as tarefas, né? Cada um bem, dentro daquilo que... Muito bom. Aí. Muito bom. Léo, então, a gente já fez um aparato, uma propaganda legal aqui sobre tudo, que é o Leonardo Inácio, o Léo ForShape. E agora a gente entra numa fase final. Se deixar, a gente fica até amanhã conversando. A gente é muito amigo, né? Então a gente tem muita história, né? A primeira é que ele tá solteiro, já falei aqui agora, né? O cara tá solteiro, você tá tá aí. Fazendo uma propaganda, você tá preocupado comigo. Rapaz, eu tô preocupado com esse meu amigo aqui. Gente, não deixe o meu amigo sozinho. Mas, Léo, eu aprendi muitas coisas aqui, anotei vários insights. Eu realmente olho para você e vejo você uma pessoa boa, do tipo que as pessoas gostam de estar perto. Acho que isso também contribui. Mérito da sua família, né, que te criou muito bem. Sim. Mérito seu, que persistiu em fazer o certo. Não desistiu lá atrás quando você teve depressão. Sim. Gente, quem entende? Eu tenho pessoas na família que convivem. Então, você que está ouvindo nesse momento, o esporte ele é fundamental. Né, Léo? Então, o esporte, a saúde, cuidar de você, se preocupar em estar perto de pessoas, nunca ficar sozinho, né? Estar perto de gente que te levanta, procurar esse universo, esse processo. Então, eu queria que, se você já recebeu algum conselho na sua vida hoje, ou algum momento da sua vida, qual foi, assim, se você puder dizer pra gente, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida e que você segue ele até hoje, ou que de vez em quando você relê? Eu sei que você tem não é um conselho, você tem uma carta lá, que é uma carta que te motiva, né? Mas qual o melhor conselho que você... Conselho a gente tem muitos, né? Mas lá atrás, antes de começar, eu tive muita gente que me jogou para trás, tentou. Né? Isso não é um conselho para mim que me joga para frente. Sabe? Que eu me desafio, que eu lembro, que eu guardo e faço o máximo possível para mostrar o contrário. Né? Outras pessoas falaram, educação física, profissão para quem não quer nada, isso aí não vai te levar a nada, isso não dá nada. Não deu certo, faz educação física. Isso não dá dinheiro. Né? Te escuta ainda muito. Mais naquela época, né? Lá atrás. E eu guardo, sabe? Cada um que falou, escola, amigos, um meio de pessoas, né, e eu guardo. Hoje eu vejo essas pessoas hoje batendo minhas costas, me aplaudindo. Parabéns. Não falo, né, não questiono. Sim. Mas eu sou bem competitivo, sabe, Thiago? Isso faz bem para mim. Então o conselho que você dá o melhor conselho que você tem recebido na vida talvez Foi respirar. Tem pessoas que te incentivam hoje. Usar como combustível. Mas o que me usa como combustível, a dificuldade, ela é um combustível para mim. Não tô falando só disso não, tá? Sim. No dia a dia, as coisas que a gente enfrenta, né? Para mim, vai como combustível. Tá. Academia para você, obrigação ou prazer? Prazer, claro. Muito bom. Legal. Uma coisa que você faz todo dia, sem falta. Sem falta. Todo dia eu faço isso, sem falta. Treinar. Gosto de treinar. Me faz falta. Comecei, treino desde meus 13 anos de idade. Se eu fico um dia, me faz falta. Tem uma coisa que o pessoal me sacaneia, cara.
Aí, conta isso. Ué, isso é importante também que ele conta isso, né? Vai lá, fala aí. Eu tenho que almoçar e tenho que dar uma cochiladinha de uns 20, 30 minutinhos. Ele tem que cochilar 20 minutos depois de almoçar. Acorda muito cedo, ele cara. Acorda 4, 5 horas da manhã. Ele recupera. E tá certo, Léo. É isso aí. Eu acho que é daí que sai essa energia, né? E depois me dá gás pra poder... Mas só uma perguntinha aqui pra gente dar uma paradinha. Só pra gente brincar com quem tá ouvindo ali. Eu tenho certeza que a galera... Mas você dorme só 20 minutinhos ou tá aquela estendidinha? Não, já 20, 30 minutinhos. É cronometrado? Tem que dar aquela relaxada. Tem que ir pra casa, eu tenho que almoçar. Dá aquela relaxada. Tiro a roupa, né? Põe um short mais tranquilo. Deitada, relaxa e depois volta pro quê? Só tem que fazer. Todo dia? Tem que fazer todo dia. Muito bom, é isso aí, ó. Mais uma dica. E, Léo, agora eu quero que você olhe pra aquela câmera ali e você vai dizer uma coisa ali pra gente, tá? Acho que... Quem você como empresário, como pessoa, quem você indicaria para vir no Thiago Reis Podcast para compartilhar a história assim como você tem feito, para ajudar, né? O objetivo desse projeto meu aqui, nosso, é levar conhecimento para ajudar pessoas que estão começando, né? O verdadeiro sábio é quem aprende com o erro dos outros. Então, quando você clica ali no YouTube e acessa ali o nosso podcast, eu quero que toda semana você tenha um episódio para se motivar, para crescer. Às vezes você está passando por aquilo, você vai tomar uma decisão e às vezes o empreendedor, ele é solitário, ele não tem com quem falar. Ele fala com o pai e a mãe às vezes não vai estar na mesma vibe, não tem esse conhecimento e não é o empreendedor. Ele tem dificuldade de compartilhar e ele clica ali, ele ouve. Então, quem você indicaria, olhando para aquela câmera ali, para estar aqui, por exemplo, que pode trazer uma história de vida, de uma história de pessoa, uma história de superação para o Thiago Reis Podcast? Tem muita gente que eu admiro, né? Mas eu admiro muitas pessoas, aquelas pessoas que começam do zero e elas criam a própria marca, né? Tem uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né? Mulher, 23 anos, que é a Duda Fit. Tem uma empresa de marmita fit, mas tem uma história, né? Que ela começou aos 12 anos, vendendo brownie na escola, e começou a fazer gastronomia, já logo novinha também, com 16, fez vários cursos fora, né? Hoje é uma menina independente, mulher, né? Nova. Com a marca própria. Com a marca própria, eu escutei a história dela e fiquei admirado, sabe? Então, tá assinado embaixo pro Léo da ForShape? Assinado? Sim, assinado. Então, próximo, já vai ser convidada a Duda Fit pra gente contar a sua história aqui no Thiago Reis Podcast. Tenho certeza que você vai contribuir demais. Léo, cara, eu tô, assim... Se deixar aquela gratidão eterna, né, por você ter escolhido, né, tá perto de mim, eu fico muito feliz em eu ter escolhido estar perto de você no dia a dia, né? Então, foi uma conversa incrível. Eu acho que a história da ForShape é daquelas que inspira qualquer pessoa que quer empreender, que quer viver melhor, que quer proteger a cultura acima de dinheiro, proteger a cultura acima de qualquer dificuldade, até às vezes da dificuldade física, da saúde, mas você tá ali e não se preocupar com medo de dar o primeiro passo. Acho que a ForShape trouxe isso, Léo. Então, para você que está ouvindo, segue o Léo da ForShape, ele vai deixar aqui o @ das academias. Para você que mora mais próximo do Retiro, tem o Retiro. Para você que está na 33, na Vila ali, tem a ForShape da 33, você que está mais aqui próximo do Niterói. Para você que quer também estar em qualquer lugar e quer escolher uma dessas experiências, a ForShape tem a mesma cultura em todos os lugares. Eu acho que é isso que faz a ForShape estar gigante, preocupada com a saúde, preocupada com a experiência. Então ele vai deixar aqui o @ das academias, o link aqui para vocês acessarem. E se você também tiver alguém que possa indicar e gostar, então indica. Vai lá, faz uma experiência, indica. E eu acho que nós temos que ajudar a nossa cidade, o nosso comércio, para que eles produzam mais, para que a nossa sociedade seja melhor e que a nossa geração, né, que a nova geração que está vindo, possa ter mais recursos. Então, quanto mais a gente incentiva, quanto mais empresários acreditam na nossa cidade, mais a gente cresce. Então, deixa aqui o seu Instagram primeiro, o Instagram dele pessoal, né, e depois das academias. Meu Instagram, Inácio Léo, tá? Das unidades ForShape Shop 33, ForShape Retiro, Emirados ForShape,
Aí tem a Arena Emirados, que fica, né? E Estúdio Personal ForShape, tá? Tiagão, é um prazer enorme. Você é um cara que eu, né, já falei, você sabe disso, quanto que eu te admiro. Um cara que é parceiro, sempre esteve com a gente, sempre dando, né, conselhos, sempre junto, né? Um cara que tem uma energia surreal, um cara que eu gosto de estar perto, um cara com quem eu aprendo muito, né? E eu estou muito feliz de fazer parte, né, desse processo junto contigo aqui. Desejo todo o sucesso do mundo para você também. Você é um cara guerreiro, tá? Um cara que eu tenho um carinho enorme, quero levar essa amizade aí pro resto da vida aí, né? E tá sempre próximo desse sucesso seu aí, que eu sei que você só tem a prosperar aí, tá? Você é um cara diferenciado. Muito obrigado, gente. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado pela... Valeu. Então, você que esteve presente aqui no Thiago Reis Podcast, hoje com a ForShape, uma gigante de academias e experiência. Então, aguarde o nosso próximo episódio. Vem novidade cada semana, novidade incrível para te ajudar como empresário e para te ajudar como pessoa. Então, e também se você que está ouvindo esse podcast conhece uma história de sucesso de alguém que veio com muita dificuldade, assim como o Léo disse aqui da Duda Fit, e também quer indicar para nós, eu vou deixar um link aqui embaixo no YouTube, você vai entrar nesse link e vai enviar para a gente o perfil dessa pessoa, conta um pouquinho da história, envia o perfil, vai ser uma honra trazê-la aqui para que a cidade, para que o Brasil conheça essa história. Então, Deus abençoe vocês, até o próximo Thiago Reis Podcast. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.